boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje tem live, agora, nesse momento. Mulheres posicionadas, adoro, amo falar sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre o posicionamento que a gente tem, a autoridade que Deus nos deu, as estratégias que o Senhor tem dado também para as mulheres, nas suas famílias, no seu trabalho. E é sobre isso. Eu já vou compartilhar aqui. Hoje eu tenho convidada especial, mas eu já vou compartilhar aqui com umas 50 pessoas, né? Compartilha também, você que vai entrando. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo, bem-vinda. E nós estamos aqui para transbordar. Esse é o nosso propósito. Transbordar Jesus, transbordar o entendimento que o Senhor nos dá, pra gente poder estar fazendo o melhor pra Deus aqui, através dessas lives. E eu tô muito feliz de estar aqui. Enquanto as pessoas estão entrando aqui, eu vou compartilhando. Fica conosco, tá? Tô aqui, ó, mandando. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, lá de São Paulo, maravilhosa, Eliana Chagas. Ela vai se apresentar aqui, ela vai falar com você sobre quem ela é, o que ela faz, sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ali sobre a vida dela. Tô aqui, gente, compartilhando, tá vendo? Meus olhinhos pra lá e pra cá. Tô compartilhando a live aqui com o máximo de pessoas que eu consigo, para que muita gente possa entrar junto conosco. Vai ser incrível. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Deus é bom, gente. A misericórdia dele é a causa da gente estar aqui de pé. O Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem nos dado estratégia, tem cuidado de nós, tem abençoado as nossas vidas, tem sido bom conosco, né? E é isso, é sobre isso. Nilma, pastora, paz do Senhor, amada, que uns dias vamos marcar uma live aqui também, hein? Quero trazer todas as mulheres maravilhosas que eu conheço para estar aqui falando sobre aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Coisa boa. Seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Vai compartilhando aí, com o máximo de pessoas que você puder. Vocês que estão entrando. A minha convidada não tá aqui ainda, mas ela já vai entrar. E a gente vai fazer a live. Gente, então, o que é o... Enquanto ela não entra, eu vou falando aqui. O que é o movimento Mulheres Posicionadas? Né? Como que ele surgiu? Surgiu de uma ideia no meu coração, um projeto do Senhor. A amada paz do Senhor, Zezé Batista, tá aí. Seja bem-vinda também, viu? Você também. Nós, todas mulheres posicionadas, estamos aqui. Tô feliz com vocês aqui. Então, eu tô explicando como surgiu esse movimento Mulheres Posicionadas. Surgiu de um sonho, de um projeto no meu coração que o Espírito Santo falou comigo, né? Há um tempo atrás, já tem um tempo sobre isso. E sobre o posicionamento da mulher, de uma forma geral. Porque imagina, amados, se a gente for ver na Bíblia, mulheres, elas mudaram história ali. Olha Esther, olha Radassa, Esther. Ela foi pro palácio ali e o posicionamento dela, tirando o medo, tirando a insegurança de chegar diante do rei, né? Ela podia morrer, porque a Bíblia diz que todas as pessoas que iam chegar diante do rei, elas tinham que ter autorização para isso, inclusive as esposas, inclusive as concubinas, enfim, não importa, tinha que ter autorização, permissão, ser chamada pelo rei para entrar. E quando Esther, ela vai para o palácio, ela é uma virgem, ela é uma mulher cheia de sonhos, uma menina ainda, uma jovem. O que aconteceu? O Senhor colocou ela lá para um propósito. Deus coloca sempre a gente em algum lugar para um propósito dele, né? Então sempre saiba disso. Deus nunca vai te colocar em um lugar à toa, em vão. Ah, eu tô aqui, caí de paraquedas. Não, tem um propósito de você estar onde você está. Então, Esther, ela tá lá, ela entra no palácio, ela é escolhida pelo rei, ela é a mais amada, a mais bonita aos olhos do rei, porque o nosso rei eterno, Deus poderoso, inclinou o coração, né, do Assuero para isso. E aqui, seja bem-vinda, amada. Deus abençoe, tô aqui só dando uma introdução. E o que acontece? A Esther, ela agora fica sabendo que o povo dela vai morrer, vai ser destruído, não vai ter como se defender, que tem um inimigo, Amã, que tá se levantando contra o povo de Deus. E ela tem uma opção, eu preciso fazer alguma coisa. E é sobre isso, sabe? É você saber que aonde você estiver, independente, não precisa ser um lugar grande. Esther estava no palácio, ela ia mudar a história de um reino. Mas às vezes você tá na sua casa e você pode mudar a história dos seus filhos, do seu esposo. Às vezes você tá num trabalho e você pode mudar a história de outras pessoas. Então é sobre isso, né? Essas lives, esse movimento,
esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Então, Esther, ela fala, olha, eu vou jejuar e vou orar 3 dias por essa situação e Deus vai nos dar o livramento. E foi o que aconteceu. Ela convoca todas as mulheres com ela ali, ela ora, ela jejua, ela consagra e ela se apresenta diante do rei e apresenta a causa, ela conta pro rei o que tá acontecendo, ela se revela, enfim, irmãos. E a gente vê, vocês que estão escutando aqui, e a gente vê que Deus dá um grande livramento através do quê? Do posicionamento da Esther. Deixa eu desligar o volume aqui, senão daqui a pouco vai... Através do posicionamento da Esther. Se posicionou e Deus deu vitória. E assim é na nossa vida também. Então agora eu quero convidar ela, Eliana, maravilhosa, que tá ali em São Paulo. Ela vai se apresentar aqui, deixa eu já convidar, que ela vai entrando. E ela é uma pessoa também que tem buscado se posicionar, né? Tem buscado naquilo que o Senhor propõe na vida dela, como todas as mulheres que passam por aqui, todas as mulheres que estão nessa live. Eu sei que vocês são mulheres que buscam se posicionar naquilo que o Senhor ministrou no coração de vocês. Estamos aqui com ela, não tô te vendo. Ah, Olá, a paz, amada. Deus abençoe. a paz, Que alegria ter você amém, a aqui. todos. Uma benção, viu? Que ter Igualmente. aceitado meu convite. Mandei mensagem para ela semana passada, eu acho. Eu falei, vamos fazer a live? Ela, vamos, pastora, vamos. Simbora. Eu acho maravilhoso, né? Quando eu, tipo, vamos e tamo lá, tamo indo. Que é isso, né? Sobre isso. A gente não tem que. Lógico que existe uma preparação de cada um para falar em live, ou seja onde você for palestrar, eu, né? A gente for em algum lugar, mas é mais a disposição, né? De falar, não, eu vou e eis-me aqui, seja o que Deus quiser, Deus vai falar, vai usar, vai trazer conhecimento, entendimento, e é sobre isso, né, Eliana? Estou feliz que você está aqui, que você aceitou o convite. E conta para nós quem é a Eliana, né? O que o Senhor tem feito na sua vida? Conta para nós. Depois você já pode ministrar aí o que você vai trazer para a gente de conhecimento. Porque todas as mulheres que eu convido, né? Eu estava falando aqui antes de você entrar. A gente fala sobre posicionamento, mas não só sobre o posicionamento em si. A gente fala sobre aquilo que a gente tem aprendido, trazendo também o conhecimento aqui para a live, para as pessoas que estão assistindo, e que é muito útil, muito importante, viu? Fica à vontade, se apresente aí para as pessoas, esse povo lindo que está aqui, ó. Vamos ver aqui, Nilma, Zezé Batista. Gente, eu vou escolher um filtro também. Eu tô vendo todo mundo de Minha filha, filtro aí. Deixa tudo eu filtro, escolher. porque, ó, para não mostrar as Vou rugas, usar mesmo um assim não tem filtro jeito, olha também, é aqui, cara ó. de cara. E É. principalmente hoje, né? Que eu passei mal hoje, pelo menos de uma queda de pressão. Aí eu tô ali também. Aí, ó, tá de boa. Pronto. Estamos aqui com a Agora eu tô de Nádia, filtro. Bruno, Valdir. O A Val tá aqui Bruno. também. Sejam bem-vindos. Gilvan, sejam todos bem-vindos, viu? Se apresente aí, amada. O, o Bruno é meu colega de trabalho, Ah, que legal. é um querido colega de trabalho, nós trabalhamos juntos, ele é pessoa lá do RH, pessoa que está sempre ajudando lá na empresa, tudo. E é muito engraçado, né? Porque assim, eu e o Bruno, a gente tem uma afinidade de outra. A gente está sempre buscando as coisas na empresa, né? De vez em quando a gente se estranha assim, e é muito legal, porque ele é um grande apoiador, uma pessoa assim, que poucas vezes eu falo isso para ele, a gente mais às vezes se estranha, mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? E ele está sempre aí prestigiando. Obrigada, viu, Que Bruno? legal. Seja bem-vindo, Bom, eu sou Eliana todos vocês. Obrigada. Eu sou Helena Chagas, para quem não me conhece, a pastora aí, a Graciada, falou várias coisas, eu agradeço. Obrigada pelo convite aí das Mulheres Posicionadas. E quando ela me fez o convite, eu falei assim, eu quero falar sobre algo que teve influência na minha vida, sobre como foi o meu posicionamento e de que forma isso tem me ajudado na minha vida pessoal, profissional, e qual a diferença que isso traz e que eu me lembro todos os dias. Para começar, eu sou um milagre, né, do Senhor. Quando na época da Covid, eu fui uma das sobreviventes da Covid. Inclusive, às vezes, quando eu tenho umas sequelas, é fundamental disso. Mas o Senhor, assim, ele atuou na minha vida grandemente e eu posso hoje dar esse testemunho do quanto Deus transformou. E sobre o posicionamento, não só de quando a gente busca a presença do Senhor,
mas justamente quando a gente quer que o Senhor nos agracie com diferenciais. E eu vim de vários processos e foi o posicionamento que me ajudou justamente a buscar essa presença do Senhor e conseguir aí ter esse diferencial de poder hoje estar dando esse testemunho. E como eu sou uma pessoa da área de gestão de pessoas, da área da psicologia, da área da gestão humana, acoplada à neurociência, eu sempre busco trazer tudo o que acontece, não só científico dos meus estudos, mas também o que eu vivencio no trabalho. Hoje eu trabalho nessa empresa lá, que o Bruno está aqui assistindo, trabalha também, RMR, uma empresa de provedora de internet, na qual nós trabalhamos. E lá eu estou como gestora, o Bruno também é gestor da outra área. E essa semana, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma das funcionárias que foram promovidas, né? E ela mandou uma mensagem muito bonita, mas o que mais me chamou a atenção na mensagem dela não foi os elogios que ela teceu, mas foi no final, ela falou assim: Eliana, eu me inspiro no seu, na forma como você coloca tudo nos caminhos do Senhor. Porque toda segunda-feira lá na empresa eu falo assim: olha, quando começar a semana, vocês concordam de fazer uma oração aqui para abençoar nossa semana, nosso dia? E aí minha equipe, não, hiper concordo, tudo. E eu falei assim: então vamos tornar isso um hábito. E a gente tornou esse hábito, a gente faz uma oração rapidinho ali, a gente pede para Deus abençoar a semana. E durante a semana a gente vai vendo os milagres acontecer, coisas que não eram para dar certo, termina a dar certo, e nossa equipe tem sido abençoada naquele lugar. E a presença do Senhor a gente vê claramente em alguns resultados, porque não é pela nossa capacidade humana. Né? Falou assim: o que você fez para isso acontecer? Como foi que isso deu certo? E a única resposta que eu tenho é buscar a presença de Deus, trazer Deus, se posicionar na estratégia de que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas antes de fazer qualquer coisa, eu preciso pedir que o Senhor me direcione, que Ele me capacite. E assim tem sido. Então, a gente tem conseguido aí alcançar clientes diferenciados, contratos diferenciados, uma estrutura que antes não tinha. E isso não é meu, não sou eu. Claro que vem da parte de Deus, porque a gente por si só, a gente não consegue esses resultados. E a resposta que eu dei para ela é que eu dou para todo mundo, né? Quando eu estudo neurociências, eu fiz a pós em neuropsicologia, psicologia organizacional, e eu quis ir para essa área estudar neurociência em si só. Inclusive, eu trouxe até um cérebro aqui para mostrar essa diferença. Eu tenho um desenho de um Ai, cérebro aqui, que né? legal. Calma, é só uma maquete, tá? Esse cérebro não é de verdade, não é humano. Até para explicar melhor, porque assim, normalmente nós falamos que a ciência ela não entra nessa questão religiosa e faz sentido por causa de algumas teses, né? Porém, tudo que eu aprendo, eu consigo achar na Bíblia o comparativo entre a ciência, toda a perfeição daquilo que existe na mente humana, no cérebro, no espaço, no universo, com as questões bíblicas daquilo que é de Deus. E hoje eu quis falar sobre esse posicionamento de alma e espírito, justamente por essa questão, quando você trouxe para mim o posicionamento. Eu acho que não tem como a gente separar o corpo, alma e espírito quando a gente pensa na nossa vivência do dia a dia. E o nosso posicionamento é justamente pedir para que Deus venha, através do Espírito Santo, sobre a nossa vida, dentro do nosso coração, através da alma que responde para a carne, que é a conexão de corpo, alma e espírito. E aí eu fui buscar desses conteúdos até na neurociência para fazer essa explicação do cérebro, por isso que eu trouxe o cérebro aqui hoje. E algo que eu achei muito interessante, eu separei até alguns versículos que eu gostaria de citar, que é justamente a Bíblia tem versículos que ele traz essa comparação. Quando ele fala lá em Salmo 103, da alma e do corpo, quando ele fala em Mateus 13, e ele começa a explanar, né? E a gente vê essa perfeição do casamento entre a ciência, entre não vou dizer religião, né? Mas entre o Senhor, assim propriamente dito, e a perfeição de toda a criação. Então, quando a gente fala de... Será que o pessoal que está nos assistindo sabe qual é a diferença entre alma e espírito?
Quem sabe dizer aí uma coisa? Escreve Alguém aí, sabe o que é gente. alma? Participa aí, O que escreve é aí. alma? O corpo, a alma e o espírito. Vai participando. Gente, olha só, rapidinho, interrompendo a Eliana aqui, mas já entrando naquilo que ela tá falando, é muito importante vocês participarem. Vocês estão assistindo aí, né? Quem entrou depois, seja muito bem-vindo, né? Viviane tá aí também, Vivi. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco, mas participe, né? Comenta alguma coisa aí que você achar interessante, faça perguntas, porque essa live, quando a gente tá aqui, não é só para eu e a Eliana ficarmos falando, né, Eliana? É também Sim, para vocês claro. participarem, tirarem dúvida naquilo que a gente conseguir também responder e para vocês também participarem falando o que vocês acham. Ela fez uma pergunta aí, né? Vamos lá, gente. Vocês que estão aí, participam. Qual a diferença? Alguém sabe? Corpo, alma, o espírito? Ela vai falar, mas se você puder já falar alguma coisa, vai ser bênção, né? É muito engraçado, porque quando todo mundo fala assim, ai meu Deus do céu, meu corpo tá cansado, Espírito Santo, né? E assim, e quando a gente traz o contexto da ciência, do estudo da palavra, às vezes as pessoas não sabem o que pedem, o que falam e aquilo que conectam. E quando a gente entra na psicologia, que é o psique, a mente humana, que traz muito essa comparação, quando a gente vai atender uma pessoa, principalmente na área da psicologia, na área de consultório e tudo, uma das coisas que sempre a gente procura descartar é justamente se aquele cansaço da pessoa fala assim, ai, meu corpo não aguenta mais, eu tô cansada. É justamente se existe algum aspecto físico, hormonal, influenciando naquele cansaço hormonal, naquela enfermidade hormonal da qual a pessoa se queixa. Porque tudo bem que a gente, né, é espiritualizado, a gente busca Deus, mas a gente tem que saber também que Deus, ele deu condições humanas de conhecimento ao homem para que ele possa aí conseguir suprir algumas enfermidades do corpo. Isso é conhecimento do Senhor. Então, quando o corpo está cansado, primeiro a gente descarta a debilidade física. E a mente, ela influencia sobre todas as questões emocionais do nosso corpo, inclusive o espiritual. O corpo, ele está conectado ao cérebro, que dá todos os comandos, que influencia, inclusive, doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São enfermidades que primeiro ela impacta o seu emocional e causa no corpo enfermidades. E são associações, por exemplo, às vezes dor de ouvido. Se você for olhar espiritualmente associado na psicologia e dentro das enfermidades, doenças do espírito, das psicossomatias, você vai ver que às vezes dor no ouvido está associada a coisas que você está vivenciando que não quer ouvir. Salvo exceções, né? Se for algo já genético, enfim. Dor de cabeça, se for para doenças psicossomáticas, estão associados a problemas que você não consegue resolver. Ah, eu tenho dor de garganta. Se for para espiritualidade, doenças psicossomáticas vão estar relacionados a palavras que você não consegue falar. Não tem aquele ditado engole seco, né? E está muito associado. E às vezes as pessoas vai no médico, procura, faz exame, tudo e nada resolve. Fala assim, o médico fez todos os exames e não encontrou nada. Isso são enfermidades psicossomáticas ligadas ao emocional e ao neurônio. E os neurônios, ele trabalha no corpo, soltando defesas ou criando barreiras para que os seus sentimentos criem defesas que às vezes causam aí essas enfermidades que você não tem explicação. Quando a gente fala a diferença de alma e espírito, a gente está falando do consciente, que é o racional, que está localizado na parte frontal do cérebro, e o subconsciente. E para isso eu vou usar o cérebro aqui para ajudar a gente a explicar. Vai lá. O cérebro, ele é composto, né, do cérebro cerebelo dividido em duas partes, o lado direito e o lado esquerdo, que um está ligado constantemente ao nosso lado emocional e o outro lado racional. O lado emocional e o lado racional, eles se conectam e enviam as emoções para o nosso cérebro para que o corpo seja comandado e ele reflita sobre todas essas emoções. Quando o lado esquerdo
que é o lado do racional, ele tem mais desenvolvido em alguma pessoa, é quando diz, a pessoa é melhor em matemática, ela é mais analítica. E o lado direito é justamente o ligado às emoções, aos sentimentos. E todos os dois conectados, normalmente, todo ser humano ele vai ter um lado mais desenvolvido do que o outro. O que influencia no corpo, nas suas reações, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Quando a gente fala de alma, corpo, espírito ligado à neurociência, a gente não pode deixar de falar de como esses comandos são distribuídos. E aí a gente entra para o sistema límbido, que é tipo parece um sacro, né? Que fica aqui embaixo do cérebro, que o sistema límbido, ele é chamado do nosso sistema impulsivo, que é aquela emoção de impulso, sem racionalidade, tipo defesa, correr, se eu tô com medo, eu me defendo. É um instinto humano. Todos nós temos um instinto humano, que é o instinto irracional, que é aquele instintivo. Esse instinto humano, ele existe em todos os animais, racionais ou irracionais, que é o sistema límbico. Porém, a parte frontal do cérebro, que é onde a gente entra nessa questão de alma e espírito, que é a parte da razão, que é a parte de frente do cérebro, nós somos o único ser racional que possuímos essa parte do cérebro, que nos diferencia dos animais e de outras espécies. E nada é coincidência. Porque é justamente nessa parte racional que são detectados os sinais neurais e as pepsis neurais que são acionadas quando nos conectamos com Deus. Que é na parte racional que, quando nós oramos, é conectado. E você, se a gente for para uma ressonância, se formos para eletrodos, trabalharmos isso no laboratório, quando você conecta essa parte do racional, a parte frontal do cérebro, que estou fazendo aqui na testa, que é a parte que entra em conexão com Deus, a gente pode ver que nas sinapses neurais tem várias, se a gente pudesse ver isso no eletrodo, a gente vai ver que tem várias sinapses de ligações, luzes, né, do cérebro, do cerebelo, dos canais, aparecem nessa posição com Deus. E eu estou explicando tudo isso, falando tudo isso, da diferença do irracional e do racional, dos sentimentos e das emoções, para falar o quê? Que quando nós utilizamos a nossa parte racional do cérebro, nós estamos falando do espírito. Nós estamos falando sobre o posicionamento das interferências neurais que ela exerce sobre o nosso corpo, que está conectado com o que a gente diz que é a alma. E aí vem em relação do posicionamento. Quando eu preciso a me posicionar na presença do Senhor, eu não posso usar a minha parte instintiva do meu cérebro. Eu preciso me conectar com a minha parte racional, com as minhas sinapses neurais, das quais, quando eu oro, o Senhor responde. É muito interessante uma coisa, Cris, que eu estava estudando até essa semana, eu aprendo muito quando estou em semanas de aula também, que uma pessoa que ela não é nem cristã, tá? Ela é ateu, tem uns professores meus que é ateu. E ele fala que quando o ser humano, independente da religião, ele se conecta com essa parte racional do cérebro, que se diz estar orando, rezando, se conectando com algo superior à espécie dele, que ele desconhece, mas que é aquela conexão divina, ele consegue fazer algo que não consegue fazer de nenhuma outra forma, a não ser por transe, ou hipnose, ou meditação, né? Mas maiorias induzidos. Mas a oração, ela é a única que ela bloqueia todas as outras ações de sinapses e ela consegue se concentrar exclusivamente nessa parte racional e ela causa um alívio de todas as tensões, de todos os músculos do corpo ficam conectados com essa parte, que é uma sensação de bem-estar, produz o hormônio aí, a dopamina do bem-estar,
e traz aí essa sensação. Por isso que muitas vezes os médicos, quando a pessoa apresenta várias questões emocionais e não sabem definir o que é e os exames não aparentam, normalmente às vezes o médico fala para a pessoa relaxar, buscar uma religião que ela esteja conectada, e essa conexão com Deus é que nos traz essa racionalidade. E aí pega todo esse conhecimento humano e traz para a Bíblia, a gente vê que tem versículos também que traz esse transbordo da alma para o espírito. Se a gente for ver lá também em Hebreus 4:12, né? Salmo 103 fala sobre isso, da conexão do espírito. É interessante você estar falando aí, rapidinho, só te interrompendo, uma coisa que me veio aqui e você está falando. A Bíblia manda a gente prestar um culto racional para o Senhor. Então, assim, você está falando isso que a gente se conecta com o racional, e eu me lembrei disso. Por que um culto racional? Porque a gente tem que entender o que nós estamos fazendo. Não é uma coisa que você está falando, eu estou ouvindo na parte espiritual, né? Não é uma coisa emocional, que você só chora ali, não. Você tem que ter entendimento. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra de Deus, né? Ou seja, a parte racional, a mente, a razão, entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu estou servindo. Que você está falando aí, eu estou viajando aqui, né? Nessa parte da razão, de servir a Deus e orar. Você falou da oração, mas essa parte racional da conexão é muito legal, porque como é que a gente se conecta se a gente não entende o que a gente está fazendo, né? Se a gente não entende. A quem nós estamos buscando, ou o que nós estamos pedindo, ou conhecer. Então, por isso que a Bíblia fala, eu não sei os versículos que você vai citar todos, mas eu me lembrei desses aí, que é prestar um culto racional para Deus, a palavra fala sobre isso. Ou seja, e também fala renovar a mente, né? O entendimento pela palavra de Deus. Renovar, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? Pela renovação do vosso entendimento, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é transformar aqui, né? A razão, o entendimento com a palavra de Deus. Pode continuar aí, é porque eu vou. A gente vai fazendo A uma gente conversa. viaja, né? É porque normalmente a gente não associa essas coisas. E o meu posicionamento, ele tem vindo assim da parte do Senhor cada vez mais. Porque assim, quando a gente quer se posicionar no Senhor, nem sempre é fácil. Porque vem os desejos da alma, que é o corpo, vem as tentações do dia a dia, porque a palavra de Deus ela fala que todos nós pecamos e instituídos estamos do reino do céu. E a nossa purificação ela é diária, ela é todos os dias, ela tem que ser todos os dias, porque nós pecamos por ações, por palavras, por às vezes quando nós, a própria palavra diz, né, buscar ao Senhor em todo o tempo. Então, é difícil às vezes a gente buscar Deus em todo o tempo, porque tem hora que quando a gente se irrita com o irmão, quando a gente aquilo. Então, Deus não está naquilo, né? Então, todo momento também nós somos tentados a pecar. Mas quando a gente busca aí a explicação dessa palavra dentro da presença, a gente consegue encontrar essa similaridade e esse posicionamento que só vem de Deus e da palavra. Então, é isso que nos fortalece. E esse fortalecimento tem associação também com a ciência. E muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Quando a gente fala das sinapses neurais, dos neurônios, da parte racional e da parte irracional, elas estão conectadas não só na ciência, porque a gente fala do cérebro, das sinapses neurais, da conexão dos efeitos psicossomáticos que o corpo e o cérebro, eles são influenciados, é mais fácil, porque a ciência é visível, é palpável, o homem consegue ver o cérebro. Se ele pegar um elétron, ele consegue lá colocar através do imunoensaio, né, daqueles que tem umas luzinhas lá que você consegue verificar, você consegue ver isso. Você entra dentro daquela máquina lá que faz toda a observação do corpo, você consegue ver, você consegue sentir o coração que está batendo, você consegue ver o corpo, tudo você consegue ver. E Deus? Né? Pois é. Como você consegue ter essa conexão, essa razão e se posicionar com algo que você só escuta falar, com a Bíblia que alguém disse que foi escrita há não sei quantos mil anos, com palavras que alguém escreveu e foi homem, e essa
racionalidade, esse posicionamento só está dentro do sentimento. É o sentimento que te faz buscar essa verdade. É o sentimento que te faz se posicionar dentro dessa presença. Se a gente for falar assim, mas onde na Bíblia está falando isso? Você está louca. Eu te dou exemplos. Se a gente for olhar Tessalonicenses 5:23, ela fala: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e em vosso espírito, alma e corpo. Tessalonicenses 5:3 ainda continua e fala assim: sendo plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está na palavra que ela fala dessa conexão. E aí ela vai lá em Mateus 10:28. Não tem mais aquele que pode fazer mal ao corpo, mas sim tem mais aqueles que podem fazer mal ao espírito. E aí tem mais, não tem. Se a gente for lá em Romanos 8:13, fala porque vivereis segundo a carne, mas morrereis não pelo espírito, porque o espírito é imortal. Mas as obras do corpo é o que vivemos atualmente. Então, tem versículos bíblicos que você consegue conectar na ciência. Então, a ciência, ela é uma transformação física daquilo que o Senhor já tratou na alma. E através da palavra é que vem o posicionamento, é que vem a busca no Senhor e que traz aí o diferencial das mulheres que buscam ao Senhor e conseguem se posicionar na presença de Deus. Quando a gente não tem como, quando você fala para assim, mulheres posicionadas, eu acho tão abençoado, tão brilhante, mas eu não consigo ver outra conexão do posicionamento da mulher em Deus, na vida dela, até o sucesso que a pessoa tem, se não for dentro da palavra. E eu posso dizer e agradecer a Deus, porque hoje eu tenho vivenciado experiências assim, que eu falo assim, Senhor, muito obrigado, né? Porque eu sei que da minha capacidade, do meu eu, essas coisas não viriam. Vem de ti. Porque às vezes a gente só segue, né? Deus fala no coração, a gente segue. Aí você pensa assim, meu Deus, isso não dá certo. Mas Deus está mandando, então ele se responsabiliza. Sim, sim. Né? E quando a gente fala de gestão, a gente está falando de você não só tomar a decisão, mas você conduzir outras pessoas. Você está tomando a decisão e tem gente vindo atrás de você. Né? É uma referência, porque é investido dinheiro, né? Investe dinheiro por trás daquela ideia, investe ações, pessoas acreditam, estão caminhando nesse sentido. E aí você tem que se posicionar na certeza que não, Deus falou para mim isso, então vai dar certo. E você vai na confiança de que você nem sabe como vai ser, mas sabe que Deus te direcionou, então vai dar certo. E assim tem sido, eu tenho vivenciado isso, e a prova viva disso é de um recente, isso é bem recente, acho que é o testemunho mais recente que eu tenho agora, que foi um investimento que a empresa fez. Eu falei assim, não, gente, isso vai dar certo, eu senti no coração de fazer, o Senhor me direcionou para isso e vai dar certo. E eu passei isso para a empresa, né? Conversou com o meu chefe, falou assim, pô, mas é um investimento grande, a gente vai fazer isso, e vai ter custo disso, vai ter custo daquilo. E eu pensei assim no meu coração, falei assim, Senhor, vai dar certo, vai dar certo. E aí foi me questionado pela diretoria, né, pela minha presidência, né, Eliana, de onde você tirou isso, não sei o que, esse povo? Eu falei assim, não, vai dar certo, fica em paz. Fiz toda a estratégia, humanamente, do conhecimento que eu tinha humano, e o restante eu pedi para Deus. E deu tão certo que hoje a gente está passando para um próximo nível na empresa de desenvolvimento. Legal. E isso não é coisa minha, só pode ser de Deus, da direção que Ele deu e a gente tem seguido. Então, quando a gente fala em posicionamento, o posicionamento é isso. É colocar o pé e Deus ao chão. É acreditar no que Deus direcionou e saber que todas as coisas vêm dele, é para ele, por ele, para ele. Tanto a ciência, a neurociência, o corpo, a alma e o espírito, se eles são conectados no seu objetivo, eu creio que é isso. E essa é a experiência que eu tenho para contar de posicionamento. Muito legal. E assim, você falando, vai me vindo as coisas assim, né? Eu acho legal que, como você falou, Deus direcionou para algo. Como vai ser? Mas você se posicionou para falar, não, eu vou obedecer o que eu ouvi de Deus, o que eu recebi do Senhor, e assim, é uma responsabilidade grande, porque
não foi todo mundo que ouviu ou teve a direção que você teve, foi você. Então, olha a responsabilidade que a gente tem para se posicionar ou ficar omissa, né? A gente tem essa opção também de se omitir, não quero, não vou fazer, Deus falou, mas eu vou ficar aqui na minha. E é ruim isso. Então, você vê a responsabilidade, você ouviu de Deus algo que ninguém ouviu, aí você vai e fala, não, vamos fazer, as pessoas compram a sua ideia, no sentido assim de acreditar, e dá certo. Então, assim, é um grande testemunho, né? Ver, assim, quando uma pessoa, uma mulher, um homem, tem homens aqui na live também, se posiciona para cumprir o que é para ser feito, dá muito certo. Tem que ser direcionado, mas dá muito certo. A gente não pode ter medo, né, Eliana? Não pode ter medo de arriscar, medo de. Meu marido sempre fala isso. Meu marido fala assim. Que às vezes ele vai fazer alguma coisa e fala, mas isso é muito arriscado, né? Alguma coisa de negócio mesmo. Mas aí a gente sempre entra nisso e ele fala, a gente tem coisas na vida que a gente tem que arriscar. Senão nós nunca vamos sair do lugar, né? Então, e são riscos direcionados pelo Senhor. Então, o risco com Deus é vitória. É É Vitória. um Eu sei que risco. você tem empresa também, né? Se a gente quando tá eu, você e seu esposo, a gente sempre conversa, né? Sim, Fala sobre negócios, mas o bom é que sempre tem Deus envolvido, sim. né? E é interessante isso, porque assim, você arriscar chutando alguma coisa é uma coisa. Você arriscar naquilo que o Senhor falou não é um risco. Pra gente, a gente pensa, nossa, é um risco porque eu não sei como vai ser. Mas como você falou, você vai, põe o pé e Deus vai colocar o chão. Porque se ele que direcionou, se ele que mandou fazer. Então, sobre o que você falou, que eu achei muito interessante, as pessoas seguem, né? No sentido da gente, a gente é referência. Mulher, você que está aí assistindo, homens, nós somos referência. No aonde você for, talvez você fale assim, ninguém tá vendo o que eu faço, ninguém liga. Talvez, né, alguma pessoa pode estar em casa, sendo dona de casa, e achar, mas ninguém tá me vendo. Não, tá sim, sua família te vê, seus vizinhos te veem. Ou seja, independente do lugar, nós somos referência, sim, ou boas ou ruins. Nós somos espelhos Sim, bons ou ruins, sim, né? Então, tem pessoas nos observando. Por isso que é importante se posicionar, entender, né? A alma, eu vejo assim que, pela Bíblia, o corpo, a carcaça, né? Agora falando na parte espiritual, você explicou toda a neurociência, muito legal, e deu para dar um bom entendimento. Aí, agora do lado espiritual, o corpo é essa carcaça aqui, né? Que a gente machuca, que vai ficar debaixo da terra quando a gente morrer, né? Esse é o nosso corpo, isso aqui, a nossa pele aqui. A alma são todos os nossos sentimentos, pensamentos, tudo que a gente adquire que fica dentro de nós, né? O entendimento de servir a Deus, os sentimentos que a gente tem, então tá tudo depositado na alma. E o espírito, né, é o sopro de vida que Deus soprou em nós, porque a Bíblia diz que no início falam vários versículos mesmo. Você trouxe vários versículos legais que foi falando, eu fui lembrando realmente. E fala que quando Deus criou o homem, ele criou e o homem não tinha vida, né? Tem um bichinho aqui. O homem não tinha sim. vida. E o Senhor soprou o espírito, né, nas narinas ali de Adão. Então, você vê que é o sopro de vida mesmo. E quando a gente partir dessa terra, o corpo vai ficar debaixo da terra ali. E a gente fala que a traça come, o bicho come, né? E a alma vai para Deus, né? A alma. Por isso que o Senhor fala: o que você tem, para quem será, né? O que você tem, para quem será? Ou seja, o que você está guardando aí no seu coração, na sua mente, né? Quais são as imaginações aí de seus pensamentos? Que é isso que importa. Para Deus, importa a nossa. Às vezes a gente fala assim, igual eu falo, né? Jesus, precisa emagrecer. Deus não liga para isso, não. Lógico que a gente tem que cuidar do corpo físico, sim. Nós temos que cuidar do, Da do corpo, né? Precisamos carcaça. cuidar. É. Mas assim, o Senhor se importa mais assim com o nosso coração, com a nossa, com o que a gente está vivendo, né? O que você está pensando, o que você está sentindo aí, o que está guardando, as intenções do nosso coração, né? Mas o corpo é importante, viu, gente? Falei isso só para dar uma fugidinha aqui de mim, mas tem que cuidar assim, tem que malhar, tem que, né, fugidinha, porque eu tô acima aqui do peso, preciso emagrecer. Jesus amado, me ajuda. Mas enfim, o corpo é importante, a alma é importante, o espírito é importante. Achei muito legal. Foi uma live muito. Como é que fala? De conhecimento. É muito bom isso. Porque às vezes a pessoa vem para a live e a gente fala nesse negócio de posicionamento e fica só nisso. Lógico que isso é muito importante, mas é legal quando traz um entendimento, um estudo, uma coisa que vai acrescentar também para a gente aprender, né?
aprender coisas que a gente que não são da nossa área, por exemplo. Então, achei bem legal o cérebro aí que você trouxe, muito legal, né? As sinapses neurais, eu só lembro da Febracis, sinapses neurais. Então, que legal. Eliana, né? A gente já tá caminhando pro fim aqui, que eu acho que é até 9 e pouquinho a live dá uma parada aqui, mas a gente continua falando, o pessoal não fala, né? Eu falo, gente, escreve aí. Mas algumas pessoas entraram aqui, né? A missionária Michele aqui entrou. Inclusive, eu conheci a Eliana através da Michele, né? Eu conheci ela através da Michele. Você tá pausada aí, amiga. Ficou, ficou, ficou parada a sua imagem. Você tá me ouvindo? Escreve aí se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Eliana? Fala aí, escreve aí. Tô ouvindo, não tô ouvindo. Ficou pausada aqui a sua imagem. E eu conheci ela através da Michele Francis, que está aqui na live também. A gente participou. Tá me ouvindo? Shirley, tá me ouvindo, Shirley? Paz, amada, que bom ter você aqui também. Tá dando para ouvir aí? Porque a Eliana ficou pausada aqui, não entendi o que aconteceu. Ela, ela parou, não entendi, mas vamos lá. Saiu. Peraí que eu vou tentar chamá-la de novo aqui, para a gente poder encerrar aqui a live. Mas, enfim, o que ela trouxe é muito, muito interessante. Então, a Michelle estava contando, né, que ela nos conectou. Inclusive, a gente fez um método CIS do Paulo Vieira no ano passado. Amada, você voltou, você ficou pausada aí. Eu falei, Não, eu caí mesmo. Eu tava pensando que você vai estar de volta. Caiu. eu falei, meu Deus, e agora eu tô falando sozinha aqui, mas a Shirley falou que Não, tava mas eu te muito. ouvi, eu te ouvi. Eu tinha caído, aí eu ofereci minha aceita de volta. Mas eu te agradeço, Cris, assim, muito obrigada. E foi muito proveitoso, assim, até para mim também, porque é importante quando a gente associa o que a gente aprende, tanto na faculdade, na pós e tal, a trazer isso para o espiritual. E é engraçado que você estava falando de pessoas se nos seguirem, de se posicionar, de buscar Deus para as respostas, porque esse foi um dos maiores desafios que eu tive recentemente, pelo custo, né, que a empresa teve de fazer. E todo mundo me fazia a mesma pergunta. Helena, você tem certeza que isso vai dar certo? Olha o investimento que a gente está fazendo, olha o quanto a empresa está gastando. E assim, Deus tinha me dado uma palavra, eu já tinha visto antes daquilo existir, eu já tinha vislumbrado aquilo através do Senhor que eu tinha já visto. Mas como mostrar para os outros aquilo que ninguém sabia? É incrível isso aí. Como É mostrar para tipo, as pessoas? eu fico pensando, é o vender, sem falar, não estou falando de coisa financeira, mas é o vender a nossa ideia, né? Vender o nosso sonho para os outros. É difícil, né? Porque a Não, pessoa tem que super acreditar difícil. naquilo. E aí vem o medo também, o lado humano. Que é você para assim, você bota a mão na cabeça e fala assim, meu, e se isso não der certo, né? Mas assim, a única certeza que você tem é falar assim, Deus falou comigo e acabou, Amém. né? Então isso fazia com que eu superasse todo o medo e a gente conseguisse. E o resumo da ópera, né? O evento aconteceu, as conexões foram feitas, o investimento foi feito e deu muito certo. Deu Glória a tão Deus. certo que agora, né, a diretriz da empresa já pensam em novos eventos como esse que foi feito, porque o retorno foi bom, o investimento que teve está tendo retorno a médio e longo prazo, no equity, né? É o médio e longo prazo do investimento feito. E o vislumbramento da empresa está sendo outro, e isso não é nada porque eu pensei, porque eu fiz, mas sim porque o Senhor colocou no meu coração que esse posicionamento fosse feito, e às vezes se posicionar para aquilo que Deus fala ao seu coração traz mais resultado do que você achar que tem muito conhecimento, que sabe tudo. Do que adiantaria a pós em neurociência, de que adiantaria os cursos, a faculdade, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor no meu coração. A faculdade não me daria essa direção do Não. conhecimento, porque para mim era humanamente E é desconhecido. muito legal que você está falando, trazer isso como experiência sua, porque às vezes as pessoas passam por isso e elas pensam que, não, eu nem me preparei para aquilo. Lógico que a preparação é muito importante, eu digo que é fundamental. Nós nos prepararmos, eu sempre falo até na igreja isso, mas eu falo também
com as pessoas que eu conheço, né? Onde eu vou, eu falo, olha, gente, na verdade, você tem que se preparar para aquilo que você já projetou para o seu futuro. Você não tem que esperar chegar, por exemplo, a gente tem uma visão do futuro, né? Pelo menos eu tenho a minha, eu sei que você tem a sua. A gente precisa, né, linkar a nossa mente hoje com aquilo que a gente já quer viver lá na frente. Então, isso faz parte do quê? Da preparação, buscar, né, o conhecimento, o entendimento, mas nada disso realmente, como você falou, vai ser suficiente se a gente não ouvir a direção de Deus, porque às vezes a gente se prepara para muitas coisas, mas o Senhor não vai querer naquele momento usar tudo que você, né, que você está se preparando. Ele é uma parte, outra parte para outro lado. Então a gente tem que ter esse discernimento de, de, de linkar, né? Linkar aquilo que Deus está falando com aquilo que a gente está buscando de entendimento. E é exatamente o que você falou. Só trazendo aqui, porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Tem gente, ó, tem os extremos, né? Tem pessoas que elas acham que só vão buscar a Deus e não vão se capacitar, né, Eliana? Acredito que você conhece gente Sim. assim, eu conheço um monte que fala assim: ah, não, eu só tô orando, mas não tá orando, mas não busca, não faz nada, não busca o conhecimento, não busca estudar, não busca aprender, nem falando de trabalho, a pessoa não vai nem botar um currículo, ela só fica na oração. Não, gente. Tem que fazer, o posicionamento está em você se mover, né? E você se mover pela fé, mover pelo que você acredita. Então, eu acredito que tal projeto vai dar certo. Então, o mover? Cadê a atitude para isso, né? Então, não dá. Para os extremos, tá, gente? Vocês que estão assistindo e vão assistir aí. Só ficar orando e esperando cair do céu não vai, tá? Você Amém. precisa orar, buscar em direção, usar seu entendimento, como ela falou, e muito bem explicado, Obrigada. mas precisa se capacitar, correr atrás, estudar sobre aquilo que você quer, né? A área igual, acho muito legal a neurociência, que você está estudando aí, muito, muito legal, porque é interessante porque linka demais com tudo de Deus e com a nossa vida, não é Sim. só, né? A ciência é muito legal, mas assim, quando ela linka muito com a palavra, linka muito, né? A parte emocional, igual eu vejo lá, essas coisas que eu fico estudando ali na Febracis, fazendo curso, adoro, né? Amo essas coisas de aprender sobre inteligência emocional e tal. Tudo linka com a fé. Não é só a nossa mente, não é só as crenças, não é só isso. Tem a fé, né? Tudo tá linkado. E é muito legal isso aí, muito interessante as pessoas terem esse entendimento. Então, para aqueles que estão assistindo a nossa live aqui, vão assistir, não fica com o bumbum na cadeira esperando cair do céu, né? Vai buscar o entendimento, vai buscar conhecimento, vai buscar se capacitar para aquilo que você espera receber de Deus. E Amém. em contrapartida, também vai orando, vai pedindo direcionamento, vai pedindo entendimento. E numa hora Deus vai linkar tudo. Você está pronto, igual. Quer ver uma coisa, Eliana? Você, agora. O que Deus te deu de projeto, se você não tivesse capacitação, mesmo ele direcionando, você ia ter condição de fazer? Não, Não ia. Precisa não. ter uma capacitação, até para você ter autoridade, postura, para você conseguir passar isso para as outras pessoas e elas acreditarem. Se você fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento, não tivesse entendimento do que você estava falando, quem ia acreditar na sua ideia? Ninguém Tendo, ia acreditar. tendo com esse conhecimento, já é difícil convencer, né? Então, exatamente. Exatamente. Amém. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade de falar sobre isso. Sempre é um prazer estar com você, eu sempre aprendo muito. Você sabe que eu gosto de você de coração, você e seu esposo, para mim, mora no meu coração. É sempre bom revê-los, é muito Eu também. gratificante. Eu Eu estava admiro contando muito. quando você caiu aí na internet, eu estava contando do método CIS que a gente fez juntas, né? É, A gente, fizemos. a gente se conheceu através da Michelle, eu estava contando isso. Aí você desconectou, por isso que eu falei: cadê você? Cadê você? A gente se conheceu através da Michelle, que entrou na live aí, Michelle França, maravilhosa, uma pessoa que a gente ama muito. E tô lá no método CIS, elas também estavam, de repente a gente se encontra, não foi nada marcado, a gente não combinou. E aí a gente lanchava junto, né? Ficava batendo papo ali, era muito legal. E foi uma experiência Muito legal também bom. passar junto, sem combinar, né? E Sem foi. combinar. As pessoas às vezes falam assim, nossa, esse pessoal, quando dá certo, todo mundo vê o resultado, né? Mas quando a gente está na busca, porque a gente se encontrou estudando, né? A gente Exatamente. estava no método CIS e Exatamente. não é barato,
contato, e tem curso, e a Sim. gente investe Sim. no conhecimento. Aham. Método CIS, Paulo Vieira, José Roberto Marques, Sim. né? Quantos e Todos. quantos cursos nós já fizemos? Aí quando Sim. vê você lá, que eu vejo suas fotos lindas, maravilhosas, você lá em Paris, você em Nova York, você Paris eu desfrutando daquilo que recebo, não fui ainda não, mas eu recebo. Ah. eu vi você na Torre Eiffel, era montagem? Era, Não, moça? foi Nova York. Foi Nova York. Não Em foi, Nova foi York, eu achei que na você Estátua da Liberdade. foi na Estátua da Liberdade, eu Não, achei que você estava lá em foi. Paris, eu não vi. Não, Eu mas eu achei que... vou. A Eu já outra foto eu achei recebo, que era já Paris. recebo. Amém. E assim, as pessoas não sabem o que tem por trás disso, né? Sim. Então, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Tem que correr atrás, é verdade. Eu também estou feliz, viu, de ter você aqui. Que benção. Foi uma live muito produtiva. Tenho certeza que ela vai ficar gravada. Vou marcar você lá. E vocês que estão assistindo, que bom, né, ter a presença de cada um. Tem gente que entra e sai, tem gente que fica até o final. É um prazer, né, poder transmitir alguma coisa, algum entendimento, algum conhecimento, né, Eliana? É sempre bom. Eu aprendi uma vez através da pastora Camila Barros, né? Eu aprendi que tudo aquilo que Deus fala conosco para passar, não guarda, não retenha. Fala. Por isso que eu gosto de gravar, falar de mensagem. Às vezes vem no meu coração, eu já gravo, porque não é nosso, né? É dele. E tem pessoas que precisam. Então, assim, esse conhecimento que você passou hoje foi muito interessante, foi muito legal. Obrigada. E com certeza muita gente, eu aprendi bastante, e muita gente que vai ouvir, está ouvindo, também vai aprender e vai abrir, né, a mente um pouco sobre isso. Então, muito obrigada também pela sua presença. Mas peraí, antes de você ir embora, eu vou pedir para você orar, porque todo mundo que vem aqui, no final, tem que orar. Orar pelo povo que está aqui, pelo povo que vai assistir, porque fica gravada e depois as pessoas assistem ali no Instagram. A gente está transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram, mas o meu Instagram, quando eu linkar aqui, ele já vai direto para o Facebook e depois eu vou passar para o YouTube. Ou seja, várias pessoas vão assistir essa live depois. E aí eu sempre peço, ora aí por nós, ora aí pro povo que vai, Amém. para as pessoas, né, terem entendimento. Obrigada, gratidão, Deus abençoe. Obrigada. Gratidão. Vamos orar? Vamos. Senhor, eu te agradeço por esse momento especial. Amém, Deus. A te rendo graças, pois tu és bom e sempre nos ouve. Nesse momento, Senhor, eu te peço que tu esteja conectando a cada um que passar, o que passou, ou que está aqui ainda conectado. Pois a tua palavra diz que quando nós oramos, o mundo espiritual se move. E que essas conexões possam se transformar em energias abençoadas, atingindo a cada um que estão presentes aqui ou não, Senhor, de uma forma abençoada com o dom do teu Espírito Santo, renovando, abençoando, entendendo que essa palavra não foi em vão, que essa palavra posicionamento ela está ligada à determinação, determinação do corpo, da alma, do espírito, e existe uma mensagem para essa pessoa que vai ouvir ou que vai passar por aqui. E essa mensagem é: se posicione na presença do Senhor. Acredite que o seu coração está conectado com aquilo que Deus quer para a tua vida. E que as respostas que você busca já estão arraigadas na sua alma. E que o seu coração tem as respostas que o Senhor te direciona. Assim, Senhor, como tu falaste ao meu coração sobre direcionamento, posicionamento e a alma, que possa também falar com essa pessoa que vai nos ouvir. E eu oro para que tu alcance essa família, para que tu alcance essa pessoa e para que ela saiba que tu estás falando com ela. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Amém. amada. Beijo. Obrigada, Deus querida. abençoe, gente. Beijo no Todos vocês que estão coração. assistindo. Tchau, tchau. Vai ficar gravada. Que Deus abençoe Tchauzinho. grandemente a vida de Obrigada, vocês. querida. Gratidão, amada. Deus abençoe. Gratidão. Beijinho. Beijo.